endometriose não afeta somente mulheres, afeta também homens, crianças, afeta qualquer pessoa que ama quem sofre deste mal. Afeta e muito, pois quem ama compartilha. O nosso olhar, ele isola. A nossa experiência é tão fragmentada de mundo que a gente tem às vezes a dimensão de que alguma coisa que acontece com alguém interfere só essa pessoa. Mas a endometriose, ela é um tipo de doença que você começa a identificar como ela vai embolando quem está ao redor. Se na sua casa, dentro da sua família, as pessoas te entendem ou não. Quando você tem dor, só você fica em casa ou as outras pessoas também deixam de ir para um programa? Pode ser desde uma festa de aniversário, um piquenique ou mesmo uma viagem longa. Há mulheres que, pela complexidade da dor ou a lentidão da recuperação de um pós-operatório, não podem se dar o direito de viajar. E aí a vida daquela família vai mudando junto. Nas relações mais íntimas, para as mulheres que têm dor na relação sexual, a vida do casal também se embola. Há homens que não entendem. Eles vão embora. Ontem eu conheci mais uma mulher que, quando aos 24 anos passou por uma cirurgia, o companheiro foi embora. Ontem eu conheci outra. Ela tinha 37. E mesmo depois de muitos anos, na possibilidade, da infertilidade, diante da necessidade de fazer uma esterectomia, ele também foi embora. Então, há muitas mágoas, muitos medos, muitas perdas. Mas há histórias que são diferentes. Há vidas que se embolam na soma de apoio, na soma de cuidados. Eu lembro uma vez que eu tentei colocar um DIU. Digo tentei porque foram dias muito difíceis posteriores à colocação do DIU. E eu morava sozinha. Eu estava sangrando muito, tinha muita dor. E eu estava saindo com uma pessoa, ainda não era um namoro, e ele disse assim: eu sou enfermeiro para ficar aqui. Eu falei com ele: eu também não sou otária para poder estar com uma pessoa que só quer estar comigo quando eu estou bem. Então pode ir embora, mas não volte e nem me procure, porque eu preciso de pessoas que entendam que em alguns momentos da vida eu vou precisar de companhia para o cuidado. Eu não quero que alguém segure as minhas pernas, a minha roupa, me dê banho, traga comida na cama. Eu quero, mesmo com dor, em muitos momentos, ser capaz de cuidar de mim. Mas é diferente fazer junto. E logo depois desse episódio que eu acabei de comentar, uma amiga me ligou e falou: como é que você tá? Eu falei: tá difícil. Eu tô sangrando muito. Eu preciso ter força para organizar as coisas na cozinha. Eu agora há pouco vomitei voltando do banheiro e vim engatinhando pra cama, sem antes, não precisando do desespero de limpar o chão, porque doía tanto que eu não consegui organizar aquele instante de náusea. Ela disse: você não pode ficar sozinha. Eu falei: mas a minha família mora fora, eu não tenho quem me ajude nesse momento. Ela falou: eu tô viajando, mas eu vou achar um lugar pra você. E ela ligou para outras duas amigas e falou para essas duas amigas: a Tatiana precisa de um lugar para ficar por uma semana. Ela não está em condições de ficar sozinha. E essas duas amigas moravam numa casa, num sítio, era uma casinha assim branca de janelas azuis. Elas saíram do quarto maior, se organizaram de outras formas e ficaram trazendo comida para mim, água, chá.
e outros cuidados e mimos, né, dentro da cultura delas. E aí foi muito interessante porque mais ou menos pelo 6º, 7º dia, ela disse assim: agora tá melhor, vamos ajudar na cozinha, vamos lavar a louça. E aquilo foi incrível, porque aquelas 2 mulheres maduras que já tinham passado por muitas dores, muitas perdas, muitas feridas, inclusive uma delas estava num tratamento na época de câncer, diz assim: você vai ter que aprender a hora que você deita e descansa, se deixa ser cuidada, mas você vai também ter que aprender a hora que você levanta e vai lavar a louça, secar o seu cabelo, varrer a casa, ler um livro e voltar a trabalhar, voltar para um compromisso que você tinha. Aquela foi a primeira licença saúde que eu tirei na vida, foi no ano de 2009. Porque até aquele momento eu não me dava o direito de parar. Eu achava que se eu fizesse as coisas com todas as minhas forças, eu ficaria bem, eu daria conta. Então eu passei por situações muito absurdas sozinha. E muitas mulheres vão passar por esses processos sozinhas porque elas saíram de casa, foram fazer faculdade, ou passaram por um projeto, ou às vezes até romperam com a família. As histórias são muito diversas. Mas às vezes a gente vai estar dentro de casa, vai ter um monte de gente ao redor e ninguém sabe como ajudar a gente. E aí existem coisas básicas, sabe, que podem ser importantes, de saber que uma bolsa térmica muitas vezes dá um conforto, que é fundamental ter uma alimentação com restrições. Muitas mulheres com endometriose manifestam intolerâncias e não é uma frescura ou um luxo quando a mulher descobre que ela não pode comer isso ou aquilo, ou que ela deve evitar tantas coisas. Há tantos recursos hoje, tantas opções saudáveis. Eu pelo menos posso dizer, eu passei por 2 cirurgias, uma em 2010 e outra em 2012, mas o que definitivamente dali em diante mudou a minha vida foi saber como me nutrir. Como me nutrir dos alimentos, da água, mas também das relações. A gente precisa de relações que nutrem, porque a vida já tirou da gente muitas coisas. Quando você tem uma doença crônica e tem um diagnóstico tardio, você já teve muitas perdas. Você já teve que dizer muitos nãos. Você já teve sentimentos muito confusos. Então, hoje eu entendo que a endometriose não embolou só a minha vida. Ela embolou a vida de pessoas próximas a mim, mas também fez um entrelaçamento e uma tessitura incrível quando ela fez com que eu me aproximasse de outras mulheres, de outras histórias. E eu tenho amigas que só existem hoje na minha vida e fazem parte da minha história, porque um dia elas também tiveram a mesma dor que eu. E quando a gente se conheceu, a gente construiu um entrelaçamento novo, uma tessitura nova. Então nada da vida vai ser somente bom ou somente ruim, somente difícil ou fácil, somente triste ou alegre. A gente vai ter uma fusão complexa e emaranhada de diferentes sentimentos, de diferentes experiências, de diferentes entrelaçamentos. A endometriose não é a doença de uma única mulher, porque a gente tem mais ou menos 7 milhões de mulheres no Brasil, 180 milhões de mulheres no mundo, mas é porque o mundo não é isolado. A gente vive junto, a gente vive em partilha, em interligação. Eu hoje olho para trás e tenho orgulho de ter tido uma coragem rasgada para dizer para algumas pessoas: vai embora e recomeçar. Como também eu acho incrível ter dado boas-vindas a outras tantas mulheres, homens, pessoas, histórias, vidas, aqui no Brasil e no mundo afora. Pessoas que eu pude construir laços e que me fizeram perceber a vida, lidar com a vida da maneira que hoje eu consigo. É tudo menos embolado, é tudo mais leve, apesar de eu ter vivido dias muito difíceis por muitos anos. Que você também encontre
a sua leveza, que você escolha quem você quer que se entrelace a sua vida, e que as pessoas que ainda não conseguem compreender, deixa elas irem. Cada pessoa tem um tempo, uma forma e um caminho para compreender a complexidade da vida humana. E a gente tem que usar as nossas energias não para chorar por quem parte, mas para honrar a presença de quem fica.